Olá pessoal, este é o canal Bibliofilia, no qual trocamos ideias sobre belas coleções das melhores obras de literatura. Aqui é Renata, talvez alguns me conheçam do Book Cravings, um canal semelhante em língua inglesa em que eu falo de obras importadas, mas aqui na Bibliofilia falamos de coleções de livros em português. O vídeo de hoje será bastante multicultural, digamos assim. Vamos fazer um tour pela coleção Folha de Literatura Ibero-Americana, publicada em capa dura, papel pólen, lombada costurada, são exemplares que certamente permanecerão por muitos anos na minha coleção. Ao todo são 25 volumes, com obras de grandes escritores de diversas nacionalidades, como Brasil, Cuba, México, Espanha, Portugal, Argentina, Chile, enfim, muitos outros. Esse vídeo será mais longo porque eu não apenas irei mostrar os exemplares, mas também vou ler alguns trechos de alguns dos textos de apresentação, para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre cada um desses títulos. Começamos com Jorge Luiz Borges, o livro de Areia, trecho do texto do professor Luiz Augusto Fischer. A literatura, como o tigre, quer perdurar em seu ser, em sua forma. O livro é uma das formas ideais dessa permanência. Como então conceber um livro feito de areia, matéria que se move à toa, na forma imposta pelo acaso? Esse é apenas um dos paradoxos de que se fez este clássico. Não que Jorge Luiz Borges estivesse aqui inventando do nada todos os temas, as estratégias, os giros de linguagem. O leitor vai encontrar nos contos deste volume variados e intensos ecos de textos anteriores. Ocorre que estamos no zênite da obra deste escritor sul-americano por destino, portenho por reflexão, ocidental por convicção, mundial por conquista. A eternidade, certa confeitaria de Buenos Aires, a saga do norte europeu e um singelo pão de estância, a guerra e a poesia, a matemática e a velhice, a formulação abstrata e o relato vivencial, o realismo e a fábula. Tudo vai na vasa deste livro de areia, rio infinito que se frequenta como aquele outro, do qual nunca se sai do mesmo jeito. O segundo volume dessa coleção, Sonetos do Amor Obscuro e Divã do Tamaret, de Frederico Garcia Lorca. Texto de Fabrício Colasetti, colunista da revista São Paulo. Há poemas filme, poemas manifesto, poemas jogo, poemas cérebro, poemas biografia, poemas música, poemas pintura, poemas geladeira, poemas lista telefônica, poemas analgésico, poemas digestivo, poemas almofada, poemas sex shop, poemas obituário, poemas etc. Frederico Garcia Lorca escreveu poemas, poema. Seu lirismo não pede desculpas por ser o que é. No livro que o leitor tem em mãos, estão alguns dos pontos mais altos que essa lírica atingiu, como o atormentado soneto. O poema pede a seu amor que lhe escreva. E o maravilhoso Gazel do Amor Imprevisto, em que constam os versos 1000 cabalitos persas se dormiam en la plaza con luna de tu frente. Aqui traduzidos, 1000 cavalinhos persas dormiam na praça com luar de tua fronte. De delicadeza e perfeição incomparáveis. Não sei se a arte pode mudar o mundo. Sei que, diante da poesia de Lorca, é preciso mudar de vida. Agora, de Mário Vargas Llosa, Tia Júlia e o Escrevinhador, um texto de Paulo Werneck. Na Lima dos anos 1950, um jovem jornalista com aspirações literárias vive duas experiências determinantes. A primeira é o contato com um mestre da ficção muito diferente de seus ídolos da literatura francesa, Pedro Camacho, o excêntrico autor das 9 radionovelas que a Rádio Popular limenha transmite diariamente. A segunda experiência é o encontro com Varguitas, o narrador, com Tia Júlia, a fascinante cunhada de um tio seu, num desafio aos tabus da conservadora sociedade peruana. A escrevinhação de Camacho, tão estrambótico quanto seus personagens, abre os olhos do jovem contista para o território kitsch da narrativa popular latino-americana. Já os amores, com Tia Júlia, não apenas mais velha, mas também divorciada, põe o rapaz de 18 anos no caminho do refinado erotismo que marcaria sua obra. A educação sentimental e o aprendizado da escrita do futuro Prêmio Nobel de Literatura estão entrelaçados neste romance autobiográfico de 1977, um dos mais bem construídos e cômicos das letras hispano-americanas. Memórias de Elefante, de Antônio Lobo Antunes. Texto de João Pereira Coutinho, colunista da Folha. Na literatura de língua portuguesa, Antônio Lobo Antunes é o anti-Saramago por excelência. Não apenas pela razão anedótica de ter perdido o prêmio Nobel para seu compatriota, mas porque a ficção de Lobo Antunes encontra-se no extremo oposto dos romances de perfil clássico e totalizante de Saramago, dominados ainda
por um autor onipresente e onisciente. Em Lobo Antunes, a narrativa é servida por uma multiplicidade de vozes, fragmentos, rememorações autobiográficas e fantasmagóricas. E se Saramago ambicionava uma literatura humanista de vocação universal, Lobo Antunes elege Portugal, a ditadura, as guerras coloniais, a transição democrática como matéria-prima da sua reflexão romanesca. Memória de Elefante, de 1979, que o próprio autor integra no ciclo de aprendizagem, contém, assim, as sementes estilísticas e temáticas que, na verdade, só viriam a florescer em pleno uma década mais tarde. De Ernesto Sabato, O Túnel, texto de Silvia Colombo, correspondente da Folha. Lançado em 1948, este romance de Ernesto Sabato é um drama de cunho existencialista embutido numa narrativa policial. Começa com a confissão de um assassinato. O artista plástico Juan Pablo Castel revela ter matado Maria Iribane, a mulher por quem cultivava uma estranha obsessão. Castel tem sérios problemas para comunicar-se, tanto através de sua obra como socialmente. Túnel, do título, é uma metáfora de seu isolamento. A obra foi responsável por projetar o escritor no exterior. Sabato foi um dos mais importantes autores argentinos do século XX. Além da relevância literária, teve essencial atuação política após o fim do regime militar no país. O 6º livro dessa coleção é Suicídios Exemplares, de Henrique Villa-Matas. Henrique Villa-Matas é o mestre dos disfarces, espião que segue as próprias pegadas, suas armas metralham aspas e terminam por atingir o inexistente. A ficção do escritor catalão é composta da literatura alheia, especialista que é em atribuir falsas citações. Igualmente autoficcionista e ideólogo do fiasco, Villa-Matas é um apologista da vida malograda. Adoecidos de literatura, sujeitos em via de desaparecer, seus personagens fracassam até mesmo no ato de fracassar. Trata-se de um paradoxo. Como Buster Keaton, o comediante que nunca ri, os suicidas líricos deste livro nunca logram se matar. É assim que estes atores de filmes mudos ensaiam a saída pelos fundos sem nunca alcançá-la, como se fossem sombras chinesas dançando na chuva, à espera de um relâmpago redentor. São todos bons vivants, subreptícios, que, em protesto contra a estupidez do mundo, se tornaram bons mourants. Texto de Joca Reyners Theron. O 7º livro de José Saramago, Ensaios sobre a Lucidez, texto de João Pereira Coutinho. A vida de José Saramago é, talvez, o seu melhor romance. Nascido no Ribatejo, pobre rural dos últimos anos da Primeira República Portuguesa, seria em Lisboa que o futuro Prêmio Nobel da Literatura se tornaria um operário da escrita, como tradutor, jornalista e, já tardiamente, romancista profissional. Com uma linguagem solene, na qual o narrador assume a objetividade distante de um relator oficial, Saramago soube combinar as flutuações da oralidade com recursos estilísticos de traço barroquizante. O resultado é uma obra de fulgor alegórico e moralista em que a humanidade é dissecada pela pena sarcástica do autor, disposto a ver gastar assim a irracionalidade e a crueldade dos homens e dos seus deuses. Ensaio sobre a Lucidez, de 2004, representa um dos últimos capítulos dessa literatura distópica que consagrou Saramago dentro e fora de Portugal. O livro 8 da coleção é A Trégua, de Mário Benedetti. O texto é de Cássio Starling Carlos. Com suas rotinas unidimensionais, os burocratas oferecem material preciso quando a literatura tenta enxergar o que mantemos guardado no fundo das gavetas. Na abundante obra de Mário Benedetti, Martin Saint-Tomé, o protagonista de A Trégua, representa o apogeu do homem comum, órfão sublime. Neste romance de 1960 do escritor, poeta e ensaísta uruguaio, as anotações de um diário equivalem a um livro fiscal em que se registram as operações sentimentais de um funcionário de contabilidade viúvo na meia-idade e às vésperas da aposentadoria. A persistência da narração, na primeira pessoa, introduz o leitor numa experiência definida por misérias morais e anseios de liberdade e felicidade abortados por infortúnios. No centro dela, o desejo age como uma maçã bíblica, irresistível e punitiva. O pessimismo intoxicante da prosa de Benedetti não evita as iluminações poéticas. Tanto pior, pois logo se descobre que cada instante de elevação faz doer mais as quedas. O 9º livro da coleção é Navegações e Regressos, de Pablo Neruda, com a introdução de Paulo Werneck. Navegações e Regressos pertence àquela safra em que o poeta, consagrado e feliz, se mostra tão aberto a explorar o mundo, as navegações,
como a voltar-se para si mesmo, os regressos. Abre aspas, venho do mar, de todos os idiomas, escreve ele. Recolhi pensamentos, pedras, flores. Um cheiro forte de mar parece se desprender das páginas do livro. Pablo Neruda escreve poemas para os amigos, canta as coisas do mar, as andorinhas, Luiz Aragon, a cama, a mesa, Lenin, o elefante, o gato. Nesse seu último livro de Odes Elementares, a disponibilidade não tem tamanho e até mesmo as coisas se tornam musas. Abre aspas. Gosto das pinças, das tesouras, adoro as xícaras, as argolas, as sopeiras. Fecha aspas. Mas o sentido forte da palavra regressos só pode ser um. A terra de cintura fina que ele canta num dos poemas mais bonitos do volume, Ao Chile de Volta, nunca mais fiz que te dar, diz o poeta. Nesta, que é a primeira tradução do livro para português, José Rubens Siqueira torna Neruda ainda mais nosso. Como 10º livro temos Histórias Fantásticas, de Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares foi o nome mais destacado da literatura argentina do século XX, ao lado de seu fiel amigo, nada menos que Jorge Luis Borges e de Júlio Cortázar. Histórias Fantásticas reúne 14 contos fantásticos escritos entre 1948 e 1969, cheios de referências à literatura de outros tempos, são demonstração da erudição do autor. Era de uma família endinheirada e graças a isso pôde dedicar-se quase exclusivamente à literatura. Aprendeu línguas e passava os dias lendo ou conversando sobre livros com amigos. Pertenceu ao grupo de intelectuais que se reuniu em torno da mítica Victoria Ocampo, que realizava saraus em sua casa em San Isidro. E acabou casando-se com sua irmã mais nova, Silvina, também escritora. Com Borges, escreveu livros usando pseudônimos. Texto de Silvia Colombo. O 11º título da coleção é Um Copo de Cólera, de Radwan Nassar. A razão jamais é fria e sem paixão, diz a certa altura o narrador dessa obra-prima, que desde o título impressiona por seu poder de síntese. Um copo de cólera traz em cada frase a energia concentrada que faz o encontro amoroso degenerar repentinamente em acesso de fúria. Sem o conforto do recuo histórico, o livro foi escrito em 1970 e publicado em 1978, 3 anos depois da consagração, com Lavoura Arcaica. Radwan Nassar expõe todas as contradições ideológicas, culturais, amorosas, sexuais e subjetivas da geração que foi atingida em cheio pela ditadura militar. Vertendo bilis nas palavras, o narrador modula raivoso o seu discurso, que vai do retórico ao confessional, do chulo ao elevado, fazendo das poucas dezenas de páginas dessa novela um dos pontos mais altos da língua portuguesa de nossa época. Texto de Paulo Werneck. Um 12º livro é Respiração Artificial, de Ricardo Piglia. Tem como livro mais importante Respiração Artificial, por sua vez o mais relevante entre os autores vivos da Argentina hoje. Trata-se de um romance polifônico que se passa em diferentes tempos da história. O jovem autor Emílio Renzi dialoga por meio de cartas com o tio, Marcelo Maggi, um professor de história que vive na província e se dedica a estudar documentos de um intelectual do século XIX, período de fervilhante debate político sobre os rumos do país. O livro revela Piglia como um autor muito vinculado à tradição literária argentina, sobre a qual possui estudos e dá aulas, tanto em Buenos Aires como no exterior. Todos os romances do argentino têm a característica de estabelecer um intercâmbio entre a contemporaneidade da Argentina e as ideias de intelectuais do passado. Renzi, por sua vez, é uma espécie de alter ego, não assumido do autor, que aparece em outras obras, como o excelente Alvo Noturno, seu romance mais recente. Texto de Silvia Colombo. O 13º título é Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Não é um romance, é uma narrativa real, esclarece Javier Cercas, personagem do romance Soldados de Salamina, toda vez que conta alguém que prepara um livro sobre o escritor Rafael Sánchez Mazas. Acontece que Javier Cercas é também o nome do autor de Soldados de Salamina. A partir de seu homônimo fictício e da fabulosa história real de Sánchez Mazas, sobrevivente de um fuzilamento e fundador da falange franquista, Cercas faz uma reflexão autoirônica sobre a escrita e lança um corajoso olhar revisionista sobre a memória de um país dividido pela Guerra Civil. Este romance de 2001 pôs seu autor, catalão, nascido em 1962, entre os grandes nomes da atual literatura espanhola e estimulou a celebração tardia do escritor Roberto Bolaño. O chileno, de quem Cercas era amigo, adentra a ficção resumindo a dicotomia romance versus real. Abre aspas. Dá na mesma,
Todas as boas narrativas são narrativas reais, pelo menos para quem lê, que é o único que conta. Fecha aspas. O texto é de Raquel Koser. E o 14º livro é de Roberto Bolanho, Estrela Distante. George Steiner, crítico que Roberto Bolanho admirava, propôs como emblema da imbricação entre cultura e barbárie a imagem do funcionário nazista que durante o dia trabalha num campo de extermínio e à noite recolhe-se aos seus aposentos para ler Goethe ou estudar Bach. Bolanho, que sabia que o nazismo, embora derrotado em 1945, talvez jamais desaparecesse do mundo, publicou em 1996 um livro no qual transpunha da Europa a seu continente natal a constatação de Steiner. A literatura nazista na América era seu título. No último capítulo, resumia em poucas páginas a história do infame Ramírez Hoffmann, poeta de vanguarda e torturador a serviço do governo de Pinochet. Na novela Estrela Distante, no mesmo ano, retomou com fôlego mais amplo a figura de Hoffmann, que então se chama Carlos Wieder. Em alemão, outra vez. Modo de nomear a persistência do nazismo como eterno retorno ou compulsão à repetição, mal absoluto, isto é, recorrente, perpétuo, infernal, sempre a nos ameaçar. Texto de Eduardo Sterzi. O 15º, de Moacir Scliar, A Mulher que Escreveu a Bíblia. O texto é de Chico Sá. A beleza é passageira, a feiura é para sempre. A anônima mulher que escreveu a Bíblia conhecia, apesar do susto quando viu pela primeira vez no espelho, essa máxima. Era a mais feia entre as 700 mulheres do rei Salomão, porém dotada de uma qualidade que a fez especial, especialíssima, sabia ler e escrever. O dom valeu a essa fêmea superior a missão, delegada pelo rei, de narrar a saga da humanidade, além de um verdadeiro banquete de sexo, como ela mesma descreve, em êxtase. É o que nos conta o divertidíssimo livro do escritor gaúcho Moacir Scliar, que lhe rendeu o Prêmio Jabuti de Melhor Romance do ano 2000. A mulher que escreveu a Bíblia nos surpreende, com risadas e seguidas comoções, ao explorar a terapia de vidas passadas e o erotismo, do mais popular ao mais bíblico. Deliciosa viagem literária. O 16º título, História do Pranto, de Alan Pauls. Ao ver uma foto antiga, transcorridos anos que as ruínas do passado demandam para escorar uma ficção, o protagonista deste romance constata as flagrantes imperfeições da roupa de super-homem que o fazia se sentir poderoso na infância. A barra descosturada, o tecido que sobrava no peito, o espirro de leite achocolatado sobre o S mal desenhado. A imagem metafórica dá a dimensão da desconstrução tanto sutil quanto profunda que o argentino Alan Pauls, autor do celebrado O Passado, promove neste primeiro volume de uma trilogia sobre a esquerda argentina nos anos 70. Os outros são História do Cabelo e o ainda inédito História do Dinheiro. Entre a hipersensibilidade e a incapacidade de chorar, entre a ideologia e a descrença, num universo povoado por personagens incômodos como o enigmático vizinho militar e o cantor de protesto que lhe causa náuseas, o protagonista deixa o narrador transportar o leitor pelo desenrolar labiríntico de sua memória. O texto é de Raquel Koser. O 17º título, de Miguel Souza Tavares, No Teu Deserto. O texto de Cássio Starling Carlos. Uma imagem e uma memória, um afeto e uma experiência. Um homem e uma mulher que se encontram por acaso e se perderam para sempre. Com esses pares mínimos, Miguel Souza Tavares desenha um mapa da desorientação contemporânea em No Teu Deserto, seu nono trabalho literário, publicado originalmente em 2009. O autor português que estreou com o celebrado Equador adota nesse curtíssimo relato um estilo intimista e depurado, distinto dos afrescos históricos e caudalosos que lhe deram renome. Na obra, misto de aventura com reflexão lírica sobre perdas, temas como a saudade e a melancolia reafirmam seu lugar de honra na visão de mundo lusitana. A travessia do Saara, feita por um casal que mal se conhece, retoma a antiga mistura de fascínio e terror que o homem tem pelo deserto e que sempre atraiu os turistas. Dessa paisagem desolada, abismo da alma e espelho cósmico da solidão, reconhecem-se os rastros deixados por Rimbaud e Hemingway, Camus e Antonioni, Paul Bowles e Raymond Depardon. O 18º volume é As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Publicada em 1973, no período mais feroz da ditadura militar, As Meninas é um romance corajoso. Enquanto os generais exigiam silêncio, Lígia Fagundes Telles ousava apontar as falhas morais da burguesia brasileira.
Por meio de 3 jovens problemáticas, foram denunciados os vícios públicos e privados de uma sociedade reprimida. O estilo de Lígia é o mesmo dos felinos de que ela tanto gosta, ágil e elegante, graças à eficiência dos diálogos e do discurso indireto livre. Deste seu terceiro romance, a autora não investiga a crise sociopolítica indo direto aos fatos, mas esmiuçando as feridas provocadas por essa crise no mundo interior das personagens. As complicadas Lorena, Ana Clara e Lia reproduzem internamente o desequilíbrio externo, perverso. Se os gatos pudessem escrever ficção, escreveriam como Lígia, atentos aos detalhes, ao desenho sinuoso dos desejos mais sutis, reunindo falas e sensações numa colagem cheia de astúcia, arranhando o leitor na hora em que estivesse distraído. O texto é de Nelson de Oliveira. O 19º volume, Guilherme Cabrera Infante. O título é A Ninfa Inconstante. Gosto das rimas impensadas, escreve Guilherme Cabrera Infante, nesse romance póstumo. Mas terá sido mesmo impensada a escolha para sua ninfa inconstante de um nome que rima exatamente com Lolita? Estelita, estrela, estalactita, estragmita. Ao recriar perpetuamente o nome da ninfeta que avassala um homem mais velho e intelectualizado, o autor reinstaura um poderoso mito literário. Mas no horizonte, em vez das planícies desérticas norte-americanas, vê-se o mar do Caribe, desde o Malecón, a esplêndida avenida beira-mar de Havana. Ambientado na Cuba pré-revolucionária, o romance está impregnado da mistura de criação com arqueologia linguística que marca Havana para o infante defunto e 3 tigres tristes. Havana era para mim, então, uma ilha encantada, da qual eu era, ao mesmo tempo, explorador e guia, escreve ele. Poderia estar falando da linguagem, ou, como no mito grego do Minotauro, do próprio desejo, um dédalo delicado que oculta seu centro, um monstro escuro. Texto de Paulo Werneck. O 20º título é Vida Conjugal, de Sérgio Pitol. A fim de esconder a origem humilde, Maria Madalena muda seu nome para Jaqueline Cascorro. Casa-se com o ambicioso Nicolás Lobato e juntos iniciam uma invejável ascensão social. Enquanto ele se dedica a uma carreira de sucesso no ramo hoteleiro, ela progride na alta sociedade, fazendo cursos de arte promovidos por ricaças desocupadas. O tédio conjugal, porém, devasta o coração de Jaqueline, que se entrega a um vício perverso, trair o marido e planejar seu assassinato. As coisas nunca dão certo para ela, que retorna sempre ao ponto de partida, como se andasse em círculos. Enquanto Jaqueline se debate com seu destino patético, o leitor penetra cada vez mais fundo na psique da nova rica atormentada e no ambiente das elites mexicanas, feito de vulgaridade e arrogância, onde reconhecerá muito do Brasil. Misto de sátira social com conto moral, Vida Conjugal é a melhor porta de entrada à obra do mexicano Sérgio Pitol, um dos escritores essenciais da língua espanhola na atualidade. O texto é de Alcino Leite Neto. O 21º livro dessa coleção é Cinzas do Norte, de Milton Ratum. De um lado, Lavo, o narrador-personagem, órfão criado por tia pobre. Do outro, Mundo, em eterno conflito com o pai, o milionário Jano, que não aceita sua decisão de trocar os negócios da família pelo mundo da arte. Cinzas do Norte, de 2005, foi o 3º romance de Milton Ratum a ganhar o prêmio Jabuti. Ambientado em Manaus, traça com fortes tintas políticas um panorama dos anos 1960 à década de 1980, incluindo o golpe militar de 1964, a ditadura e a abertura. Em entrevista dada à época do lançamento do livro, Ratum se comparou a Lavo e a Mundo, os amigos cuja história narra. Abre aspas. Sou um pouco esses 2 personagens, dividido entre ficar na província e sair para o mundo. Fecha aspas. Nascido em Manaus, em 1952, ele conseguiu ganhar o mundo ao falar de sua província. Situados no Amazonas, romances como Relato de um Certo Oriente, 2 Irmãos, Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado consolidaram-no como uma das mais vigorosas vozes da literatura brasileira contemporânea. O texto é de Irineu Franco Perpétuo. Quase chegando ao fim, o 22º volume é Delírio, de Laura Restrepo. Ao retornar de uma viagem curta e encontrar a mulher, Augustina, fora de si num quarto de hotel, Aguilar tenta reconstituir o que teria acontecido. Com esse fiapo de trama,
A escritora colombiana Laura Restrepo traça um painel inquietante da situação social e psíquica de seu país nas últimas décadas. Delírio, publicado originalmente em 2004, sobrepõe narradores e tempos para recompor uma realidade que perdeu a crença em si mesma, em que não se tem nenhuma certeza de que só os loucos cometem desvarios. Em vez de artifício de autenticidade, a presença de personagens e fatos reais em meio à ficção intensifica a descarga de distúrbios no texto de Restrepo, enquanto o narcotraficante Pablo Escobar explode bombas nas ruas de Bogotá e o humor transborda-se em tragédia. Nesta ficção borderline, valorizada por uma prosa caótica, a sucessão das vozes injeta uma impressão alucinada na mente do leitor que, desde a primeira página, é aspirado pelo turbilhão da insensatez. O texto é de Cássio Starling Carlos. 23º volume, Fazes-me Falta, de Inês Pedrosa. Ela diz: não basta morrer para conhecer o sorriso de Deus. Ele diz: estou sozinho, sozinho com o coração em bocados espalhados pelas tuas imagens. Já não posso oferecer-te o meu coração numa salva de prata. Alguma vez o quis? Alguma vez o quiseste? Editado em 2002, Fazes-me Falta, da portuguesa Inês Pedrosa, faz a retrospectiva do relacionamento de um casal a partir da morte inesperada da mulher. De forte carga evocativa e poética, o romance está estruturado como uma troca de monólogos entre o homem e sua amada, vasculhando com profundidade as contradições dos afetos humanos e colocando em relevo a força da amizade. Nascida em Coimbra em 1962, Inês Pedrosa publicou seu primeiro texto aos 14 anos de idade e teve importante trajetória no jornalismo. Diretora da Casa Fernando Pessoa, ganhou o Prêmio Máxima de Literatura com Nas Tuas Mãos, consolidando-se como uma das principais romancistas da língua portuguesa da atualidade com Fazes-me Falta. Texto de apresentação é de Irineu Franco Perpétuo. 24º título, Exercícios, de Hilda Hilst. Paulista de Jaú, Hilda Hilst foi uma das mais versáteis escritoras brasileiras do século XX. Para o crítico Anatol Rosenfeld, Hilst pertence ao raro grupo de artistas que conseguiram qualidade excepcional em todos os gêneros literários que se propôs, poesia, teatro e ficção. O organizador do presente volume, Alcir Pécola, adverte que Exercícios reúne, abre aspas, quase 10 anos de escritos poéticos de Hilda Hilst, quando ela era em parte uma escritora diferente da que se ia tornar, sobretudo depois que suas experiências de prosa passarão a atuar na configuração de sua poesia, fecha aspas. Diferente, mas não menos relevante, na obra de Hilst, por um lado, adota uma dicção arcaizante medieval e, por outro, desenvolve uma poesia que Pécora qualifica de órfica, com influência de Rainer Maria Rilke. E, enfim, o último título, 47 Contos de Juan Carlos Onetti. O texto de apresentação é de Irineu Franco Perpétuo, chamado em seu próprio país de padrinho oculto e inquietante da literatura latino-americana do século XX, o escritor uruguaio Juan Carlos Onetti tinha uma prosa econômica e despojada do grandiloquente barroquismo que fez a glória de tantos outros autores do continente. Pouco de pitoresco, muito de pessimismo. Para Vargas Llosa, o mundo de Onetti está carregado de negatividade, o que faz que ele não chegue a um público mais vasto. Faulkner e o existencialismo são as influências mais marcantes de um escritor que dizia que há só um caminho, o que sempre houve, que o criador de verdade tem a força de viver solitário e olhe para dentro de si. Esse mundo individual e peculiar está estruturado em torno da fictícia Santa Maria, cidade fluvial e provinciana que o autor nos dá a conhecer por meio de lembranças ou narrações de personagens recorrentes em várias de suas obras, como o médico Dias Grey. Por vezes, parece que nada acontece. Por isso mesmo, o que acontece não é pouco. Bom, se você chegou até aqui, certamente você tem interesse pela literatura ibero-americana. Essa coleção eu recomendo muito, porque ela possui uma qualidade gráfica muito satisfatória, ela pode ser encontrada por um preço relativamente baixo para a riqueza dos textos que a gente vai encontrar aqui, com qualidade de tradução e qualidade material também. São livros feitos para durar, com lombadas costuradas, enfim. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa coleção, se você conhece esses títulos e de todas essas introduções que eu julgo belíssimas e por isso eu quis ler aqui, qual livro chamou mais a sua atenção e deu mais vontade de ler. Espero que tenha gostado desse vídeo, nos vemos em breve em um próximo conteúdo aqui no canal.
Se você gostou, não deixa de curtir e, claro, se inscreva. Até mais!